Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. Hoje a presença é de um grande intelectual capixaba, multimídia ou multitalentoso na medida em que ele se desempenha várias atividades, todas ligadas, todas dentro dessa vertente da intelectualidade. Ele é teatrólogo, ele é doutor em filosofia, professor, escritor, tem uma fecunda e prolífera produção intelectual. É uma alegria de falar hoje com o autor também, o Wilson Coelho. Muito bom ter você aqui, Wilson. Alegria ter você aqui conosco e ter a oportunidade de especular um pouco sobre a sua algo abundante obra, né? Onde você acha que você tem produzido mais? Na criação literária, na criação teatral? Onde você está se sentindo mais fecundo? Bom, primeiro eu vou agradecer, né, o convite para participar para me fazer presença, né, aqui, porque eu inclusive assisti algumas entrevistas que você fez aí e eu acho que é uma contribuição muito importante para a nossa história, porque pessoas que até passam do nosso lado ali e de repente quando eu vejo uma entrevista eu fico sabendo de coisas que a apressada realidade às vezes não nos permite, né? E eu acho que aqui é um registro importante. E também corrigir, assim, não é que eu sou doutor, eu fiz o doutorado em História. Em literatura. Em literatura, mas assim, é isso, é um título acadêmico, né, um processo aí. E você é essencialmente filósofo, você se nega como filósofo? Eu acho que todos nós, de alguma maneira, mas assim, tudo bem. Eu falo mais em tempo integral. Em tempo integral porque eu acho que a filosofia não como um conhecimento, mas como busca de conhecimento, como uma provocação permanente de dúvidas e de questionamento, né, da vida. E como prática de vida também. Então, como prática de vida, tá? Porque às vezes fica um pouco difícil, como você fala aí, das diversas coisas que eu faço, assim, não tem nem como eu eleger uma ou outra. Talvez assim, a mola propulsora de tudo isso seja a questão de eu ser uma pessoa inquieta e insatisfeita com a ideia de ter nascido humano, né? Não sei o que seria se não fosse humano também, mas é que assim, o mundo não está pronto e então isso aí me faz buscar mecanismos para tentar entendê-lo e ao mesmo tempo criar algum significado nisso. Então, assim, pode ser na literatura, na música, no teatro, no cinema. Então, assim, eu passo por diversos lugares mas o que eu acho que é mais importante de tudo isso, assim, que é essa inquietação e eu achar que eu tenho um compromisso com a minha geração e com a minha história de repassar, de compartilhar algumas experiências. Eu diria mais compartilhar conhecimento, provavelmente. Você fez literalmente dezenas de livros, dezenas de peças. Você tem uma temática recorrente? Não. Talvez em quase todas elas você pode ver algum indício assim da questão existencialista, né? E a solidão humana, a revolta. Eu acho que assim, é difícil assim, eleger um tema específico, porque, claro, que às vezes uma obra pesa mais. Agora, por exemplo, eu estou em cartaz com Os Últimos Dias de Paupéria, que é sobre a vida e obra do Torquato Neto. Mas assim, não necessariamente um Torquato Neto psicológico, mas um Torquato Neto que é um elemento, referência de um momento de ditadura, de censura, de uma crise da juventude também, né? E do surgimento do tropicalismo e diversos movimentos, né? Que acontece nisso aí. Então, assim, na maioria das vezes esses temas são pretextos para falar dessas outras coisas que eu disse, né? Que a solidão está ali, o desespero, a sanidade, a loucura, tudo está em debate. Assim como a Violeta Parra. A Violeta Parra não é meramente assim, resgatar uma figura da América Latina, né? E uma musicista, compositora, uma indígena também, mas também ela é um personagem da América Latina que passou pelo mesmo processo nosso, né? Assim, de colonização, como diversos, né? Nossos países aqui da América Latina
e a vontade de dizer alguma coisa para o mundo, né? Então, assim, aí Arthur, Rimbaud, Van Gogh e outros temas. Mas, tipo assim, você tem uma certa desenvoltura tanto como no teatro como na literatura, né? E você tem algum tipo de ofício desde onde você se encontra mais à vontade, mais desenvolto, opera com mais familiaridade? Porque você tem realmente um domínio conceitual do teatro muito forte, muito grande, e é conhecido essa expertise sua. Mas você tem assim, uma maior desenvoltura em alguma dessas modalidades, no teatro ou na literatura? Eu vi um livro, eu conheço um livro seu, dos 28 que você tem, eu tive a oportunidade de ler um, que me impressionou particularmente algumas percepções, algumas reflexões, outras, que é um livro de ensaios. Eu li um livro de ensaio, quer dizer, os ensaios são coisas avulsas, separadas, né? E eu fiquei de fato impressionado com... Há uns que eu vejo uma grande carga de abstração. Eu até tentei acompanhar, mas não consegui viajar na sua vibe, não, entendeu? Outros eu fiquei impressionado porque reflete algumas reflexões, reflete algumas deduções que a maturidade nos proporciona, entendeu? E eu pensei, eu sei do Wilson escritor, do Wilson autor, Dramaturgo, teatro. Dramaturgo, né? Eu não sei dizer isso. Assim, eu tenho, claro, quando surge o Maomé vai à montanha, que é um jogo, né? Porque tem o Maomé vai à montanha, né? Que se dizem que se Maomé não vai à montanha e tal. E eu estava escrevendo alguns ensaios, assim, avulsos, porque eu escrevo assim, eu vejo alguma coisa que eu não gosto, uma entrevista de alguém que falou algo que eu acho por sinal, que é besteira. Por sinal, consta um episódio desse no livro. E aí eu não gosto de alguma coisa, aí pode ser um tema político, filosófico, social, existencial, não sei. E daí eu não sei por que eu cheguei no Montaigne. E o Montaigne que inventou os ensaios, né? Que foi essa categoria. E tem inclusive o capítulo 30, eu acho que foi a partir desse capítulo 30 assim, que eu fiquei... Porque ele fala do Brasil, inclusive falando na gente como canibais. E, ao mesmo tempo, assim, esse Montaigne faz parte de um movimento que pensa a chamada modernidade, né? Que é século XV e tal. E o que é a modernidade? A modernidade é um momento que a Europa inventa de ampliar o seu território, né? E transformar, né, isso assim, a gente, né, no quintal deles. E daí... 14. De 14, 15 já tem essa construção. E daí, e como é que eu entro nisso? Assim, que eu vejo nisso a questão da negação da alteridade, quer dizer, não tem o outro. E assim, eu sempre, quando eu vejo essa questão da alteridade, assim, eu me sinto o outro recusado, assim, o outro que já fomos chamados de terceiro mundo, né, quando tinha a Guerra Fria e tal, o país e tal, e eu até brinco com a questão o Heidegger dizendo que a filosofia... alguém disse que a filosofia é grega, então que se filosofa em grego e alemão. Alemão e tal, e alemão, é o Heidegger. Então, pois aí eu brinco com isso, que o Heidegger tem a ideia do ser e o Dasein, né? Que é o ser aí. E aí eu brinco com isso, a ideia de que o ser grego, o ser aí alemão, e a gente é o outro, né? Esse não ser. Esse não ser. E aí com outras coisas também, de Henrique Dussel, com a filosofia da libertação. Então, assim, todo esse mosaico. Aí, a partir daí eu falei, então, eu vou escrever um texto. Assim, eu gostei da ideia de Montaigne, eu lembrei de Maomé vai à montanha, eu falei, então eu tenho que fazer alguma coisa aí para o Maomé se encontrar com Montaigne, se encontrar com Maomé, ou Maomé com Montaigne. Aí fui lá no Maomé e vou colocando as contradições dele e tal. Então, muitas coisas surgem assim. Esse livro de ensaios, por exemplo, eu faço crítica ao cinema, né, literatura, a mídia e uma série, e entro com umas questões assim existenciais também, né, a questão da filosofia. Então, é um pouco isso que eu falo, esse meu trânsito na literatura, porque, de certa forma, o que muita gente diz que é uma arte solitária e tal, porque você escreve, né, com você e com o seu pai Delma, né, com esse universo que você absorveu de conhecimento, de leituras e de tal.
E aí tem um outro momento que às vezes até eu uso isso assim quando estou escrevendo uma peça teatral, que assim, eu mudo o formato da escrita. Mas só que aí quando entra para o teatro, eu já preciso de mais gente. Eu preciso dos atores, eu preciso do iluminador, do cenógrafo, do figurinista, eu preciso do público, eu preciso de uma série de outras figuras. Então, que é uma arte mais, né, que é coletiva. Então, daí, eu não vou dizer que eu tenho mais prazer num ou no outro, mas eu acho muito prazeroso também, na medida que eu me permito ficar só, curtir essa solidão e ver o que tem aqui que eu posso, né, preparar para compartilhar. Aí, não como resposta, mas até como colocar, chamar a atenção para algumas coisas que a gente está pensando e assim, a resposta não é individual, assim, né? E o teatro, eu gosto também desse processo coletivo, assim, que é esse embate de ideias, a construção. Porque você escreve uma peça, por exemplo, você pode, por mais que você dê indícios de um personagem, mas ele não existe. Ele só vai existir na medida que o ator entendê-lo e construí-lo. Ou não entendê-lo como uma coisa em si, mas entender uma proposta que está ali e construir esse personagem. E na medida que ele constrói esse personagem, tem um outro construindo o outro. E eles não são isolados, eles têm um universo. Então, eu gosto muito desse jogo, dessa experiência. Entendi. A presença hoje é do teatrólogo, dramaturgo, escritor e toda aquela penca de atividades que o nosso entrevistado Wilson Coelho desempenha. A gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Vista Azul Hotel, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscinas interna e externa, quadras e tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Voltamos com a presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. Voltamos com a presença do dramaturgo, tradutor, escritor, professor e doutor em literatura Wilson Coelho. Wilson, você fez uma dissertação da sua visão de como você se produz e como é que a sua literatura às vezes descamba para o teatro, mas eu gostaria de saber se você tem referências mais marcantes no seu trabalho teatral, ou você, a essa altura, você sincretiza todas essas influências que você recebeu ao longo de sua vida. Nós estamos falando de Boal, nós estamos falando de Brecht, nós estamos falando de Stanislavski, e esses caras todos que a gente sabe que são os... Né, estão no panteão, do teatro, né? Eu até costumo brincar, dizer assim, quando você treina o karatê, o taekwondo, não sei o quê, você tem uma série de movimentos que o professor nomeia, esse movimento é isso, tá. Mas de repente você está no meio da rua, numa briga, você vai se virar e você não lembra de nenhum desses movimentos, né? Sim. Mas eles estão em você. Sim. Porque você treinou. Então eu acho assim, é um pouco isso, esse processo do teatro. Uma metabolização. Eu, de certa forma, eu começo no teatro com essa ideia. Essa ideia é boba, assim, que é quase comum, né, do começo de todo mundo que não passou por uma escola e tal. Não que necessariamente tem que se passar por uma escola, que isso aí é outra questão. Mas Mas é que isso é uma mera imitação, uma mera representação, quase uma caricatura do humano, né? Personagens estereotipados, assim que começa quase sempre. Tá. Mas daí eu vou me aprofundar na pesquisa, aí vem com essa coisa que é comum da gente pensar na Grécia e a Europa, como é que faz isso e tal. Mas daí a pouco eu já também me influencio por outros autores, por outras reflexões, né? Fora, claro, eu acho que a base, para mim, inclusive para romper, é a poética do Aristóteles, né? Que eu acho que ela é muito interessante. Mas depois você tem o Stanislavski, que também tem uma outra trajetória e que, de certa forma, referenda um pouco do Aristóteles, mas ele já tem um outro processo que o Aristóteles está numa teoria e o Stanislavski está fazendo registro de uma experiência com atores, com montagens,
com a provocação mesmo do ser humano, no psicológico, na questão corporal e tudo mais. E aí tem uma linguagem ali, aí de repente também tem Brecht, tem Tadeusz Kantor, tem Piscator, tem Lehmann, tem Augusto Boal, tem tudo isso, e depois tem o que fazer com tudo isso. Que às vezes você chega numa experiência, você também tem um ator que tem uma história, que tem um corpo, que tem uma partitura, e que nada disso vai servir para ele no processo de criação. Não te interrompendo, mas já te interrompendo. Alguns terapeutas trabalham com a tese, alguns terapeutas trabalham com recursos de um ecletismo, de maneira que, dependendo da circunstância, ele fica elegendo qual abordagem ele faz naquele momento. Ou seja, ele não se fixa num padrão, ele não se fixa num método propriamente, entendeu? Ele fica se valendo da terapia que lhe convém naquele momento para aquela situação específica. No teatro não tem algo parecido com isso, não? Não sei, mas tem experiências assim, que é uma coisa que, por exemplo, vem do Stanislavski, né, que a gente estava falando dele, da associação, da questão da memória. Como que uma empatia com a personagem. Tal. Aí de repente parece que. Aí tem uma experiência aí de um cara que a personagem tinha que. Ela estaria. A cena seria. Ela estaria na pia, lavando vasilhas e feliz da vida. Mas assim, feliz da vida e ao mesmo tempo cansada. Muito cansada. E aí, a história era de que ela tinha tido a personagem tinha tido uma briga muito feroz com o namorado, ou marido, não sei. Então, e no auge dessa discussão, dessa fúria toda, eles se abraçaram e se atracaram e fizeram amor a noite toda. Essa era a questão anterior. Então, agora nessa cena ela estaria cansada, porque fez amor a noite toda, mas ao mesmo tempo, assim, fazendo uma coisa ali, lavando os vasilhos, mas ao mesmo tempo feliz, porque estava ali, né, e por essa noite que passou e tal, e ao mesmo tempo cansada, feliz e cansada ao mesmo tempo. Sim. E aí falou, e ele estava tentando uma atriz, interpretar, essa aí ela não conseguia. Aí o cara falou, lembra com uma noite que você passou com seu namorado, não sei quem, falou, não, eu sou virgem. Aí ele falou, pô... Então, lembra de uma coisa que você teve muito prazer e ao mesmo tempo você ficou cansado e tal. E ela foi lá e fez a cena. E aí, eu falei assim, o que foi? Eu falei assim, eu lembrei quando eu era criança, o meu pai saiu na rua, na cidade, para resolver umas coisas, e eu fui junto. Nós andamos pra caramba, e eu fiquei cansado, nervoso, e andamos muito, mas no final de tudo, antes da gente ir embora, de pegar o ônibus para ir embora, sentou numa sorveteria e me pagou um sorvete. Ele comprou um sorvete. Então, assim, aquele prazer desse sorvete, sabe? Então, eu acho assim, que conseguiu fazer essa associação, não mental, assim, lembrou de algo e trouxe isso para cá. Então, eu acho que mais do que, assim, eu como diretor, ou como que eu gosto mais da palavra encenador, assim, porque eu não dirijo os atores, eu não marco a cena, eu não marco o movimento, assim, eu sou encenador que eu provoco a construção. E na medida que o ator constrói, e é no coletivo, ele vai construindo, eles vão construindo, né, e a gente organiza isso para ver se está dentro da proposta que é o que um acordo que nós fizemos para essa montagem. Então, é isso. Agora, eu não vou, em momento, eu posso sim, talvez eu pego um processo de aquecimento, de preparação de atores, sim. Aí tem exercícios que são, de acordo com a pessoa, que são mais importantes, assim, a partir do Brecht, outra a partir do Boal, a partir, sabe, de outras figuras. Você é ator também? Rapaz, eu já trabalhei, já fiz alguma pontinha em curta, em cinema e tal, e fiz, acho que umas 3 obras só. Mas como eu passei para essa questão que eu gosto mais de dramaturgo, de atuar mais como dramaturgo e na direção, ou encenador, eu prefiro não atuar. Eu prefiro não atuar porque eu quero ver a coisa com mais distanciamento. Mas a experiência do ator, ele fala muito do psique de rolo, do ator incorporar a personagem e depois, inclusive, ter dificuldade de se desvencilhar da personagem. Você já lidou com isso? Já, e eu acho que isso é uma loucura. Inclusive, tem gente até que diz que o Lima Duarte se lascou quando ele fez Sargento Getúlio, porque ele nunca mais perdeu aquele personagem. Não é?
incorporou aquilo, ele só muda, bota a pulseira, não sei o que, ele muda o negócio, mas ele ficou sargento. Mas no cinema você tem atores que são sempre, eles são sempre os mesmos personagens. Sim, porque você na não verdade consegue... assim, tem muita tipologia, assim, que o cinema já escolhe, você parece com isso. Eu tive uma vez com o Zé Dumont, lá no Rio de Janeiro, ele estava tomando um chopp com o pessoal lá e tal, e aí alguém parabenizando ele, que ele tinha acho que terminado de fazer O Homem que Virou Suco, não sei o quê, e ele falou assim, não, eu não sou ator, não. Eu falei assim, mas como não? Ele falou assim, não, cara, eu sou nordestino. Ele é o estereótipo do nordestino. Eu sou nordestino, pedreiro, os caras me acharam aqui. Sacou? Eu virei isso, né? Assim, mas eles não me dão outro personagem. Então, aí tem um problema sério. Eu vejo algumas entrevistas aí de atores, atrizes, não, porque meu personagem, porque tem muito a ver comigo, assim. Aí eu falo assim, o que é que um ser humano faz que não tem a ver com outro humano? Em sendo humano, né? Tudo que acontece, tudo que nós temos dentro de nós, tudo de ruim, de péssimo e de bom, são as nossas escolhas e o nosso conhecimento de coisas que a gente vai determinando qual disso que a gente vai dar vazão. Sim. Então, eu acho que, acima de tudo, assim, um ator, uma atriz tem que ter uma capacidade técnica, assim, de criar, né? De criar, de cuidar do corpo, de saber como usar o corpo, como usar a voz, como usar o silêncio, como usar tudo, e criar esse personagem. Porque quando você, como eu já disse antes, quando você acha que incorpora o personagem, você criou um personagem a priori. E ele não é a priori, é você que construiu. E você não vai sair de você. Não há uma dissociação, né? Você não se vê de fora. Você pode não se ver de fora. Tem, na questão do Brecht, por exemplo, existe sim o se ver de fora. Que é o tal do Fremdungseffekt. É o estranhamento. Que é o efeito de distanciamento ou estranhamento, assim, que ele até sai mesmo assim do próprio gestual do personagem e o ator comenta a cena. E que é uma tentativa de provocar a plateia uma reflexão. Porque é aí justamente que eu também tenho algumas questões que eu gosto do Stanislavski, mas assim, que eu fujo um pouco para cá, porque não me interessa o público, como dizia o Arthur, de um público bisbilhoteiro. Não me interessa um público que é passivo. É um público que reflete. Porque não que seja contra a emoção, mas a emoção não deve ser a priori. Eu não posso me apaixonar assim, a partir de uma empatia, ter empatia com o personagem, e a partir daí tudo que ele fizer, você está abonando. Estou abonando, né? Você pega, o cinema usa muito isso. Assim, o cara ele comete algum crime ou alguma coisa para ele, é uma atrocidade. O conceito de empatia vem daí mesmo também, né? Não vem? Do teatro? Você se identificar com a personagem, em patos. Patos é paixão, né? É você se identificar com a personagem, a partir dali encarar a trama com os olhos dele. Sim. E aí você, por exemplo, você pega um filme que foi até propositalmente, antes de uma eleição, colocaram aí o Rocky 4, na véspera de uma eleição. Aí, quer dizer, quem era o Rocky 4? O Rocky 4 é um boxeador que não lutava mais e a mulher estava doente e ia morrer. E ele precisava voltar para o boxe e ganhar a luta para ter o dinheiro para fazer a cirurgia. Quer dizer, e todo mundo torce. Aí quem é o adversário dele? Um russo. Cada porrada que o russo dava nele, assim, esse espectador apaixonado ali ficava puto, né? Porque o vermelho... Sentia porrada. Sentia. E vibrava com a vitória desse. Agora, em momento algum, esse espectador vai questionar, mas por quê? Que ele precisa de vencer, ele está até abandonado, ele precisa de vencer, não tem saúde pública, não tem outros mecanismos, tá? Assim, quer dizer, você tem que vencer alguém para que o outro tenha, sacou? Algum benefício. É como a mãe chegar para a criança e falar assim, come isso, senão fulano vai comer. Hein? Mas no teatro, quem que levaria esse fio crítico nesse nível? Desses grandes aí? Boal, Brecht? Boal está nisso, Brecht está nisso, Tadeusz Kantor, Piscator, todo mundo que entendeu, porque assim, tem gente que fala assim, teatro político, todo teatro é político. Tá. Todo teatro é político. Agora, quem entendeu mais que a questão do teatro, esse que se chama político, é esse que nos propicia participar, porque política é participação. Política é enfrentamento de ideias. É desenvolvimento de senso crítico. Lidar com a alteridade. Então, lidar e respeitar, entender a alteridade e até tentar uma radicalidade nisso, no sentido de ter um radical. Eu estou falando de tal lugar e o outro fala de outro, para você entender de onde se fala e ver onde estão feitos os acordos, né?
E eu acho assim você constrói um diálogo. Porque assim, o Brecht, inclusive, fala que esse processo dele é a quebra da quarta parede. Porque esse teatro traz o público para dentro da sala. Psicológico, ele cria uma parede, então assim, a peça está acontecendo dentro das quatro paredes. E o público fica passivo, bisbilhoteiro. Não, participa. Lógico que tem muita gente que acha... Voyeur. Voyeur. Mero voyeur. Aí tem gente que acha também que tem muito... que acha que você quebrar a quarta parede é você arrancar alguém da plateia para dançar com você, para entrar na cena. Não é não é isso. Entendi. Não é isso. Você entra na cena porque você reflete. Você raciocina junto, né? Isso você pode fazer no cinema, você pode fazer na literatura. Né? Ô Wilson, uma outra coisa, 28 livros, cara. Você tem uma carpintaria? Como é que é? Você tem um modus operandi para poder produzir essa literatura? Você tem o quê? Ensaio, romance? O que você tem mais? Poesia? Ensaio, romance, poesia. Comecei com a poesia. Tenho história, filosofia, dramaturgia, contos. Né? E existe aí agora vamos falar de ritual mesmo, não no sentido que você falou anteriormente, da representação, uma ritualística de produção, um processo. Você tem um processo, tem um insight do tema, você escreve, você produz por etapas, você já chega com todo o briefing já resolvido. Como é que é esse processo? O processo me interessa sempre do ponto de vista... Tem diversos processos. Tem um romance, por exemplo, que eu escrevi com 21 anos de idade, mas publiquei ele com 38, quase 40, não sei. Eu escrevi com 21. E eu mesmo, quando eu li, eu falei assim, eu não tenho maturidade para publicar esse livro agora. Vou esperar o ano que vem para dar uma revisão, não sei o quê, principalmente que a gente estava saindo de um momento, ainda estávamos na ditadura, e eu falei assim, acho que algumas coisas vão mudar aí, que talvez o livro pode envelhecer. Aí, tá, quando eu fiz 22, eu falei, vou dar uma lida de novo, falei assim, não vou mexer nisso agora não, tá faltando coisa. Eu fiz 3, 4, 5, 6, até os quase 40, e eu falei assim, esse livro, ele já está escrito desde lá. Eu não posso mais mexer nele. Ou eu jogo ele fora e escrevo outro. Ou então publico, porque é outra pessoa que escreveu. Então, entendeu? Eu não podia mais me meter naquilo, porque a visão daqueles personagens era uma. Sim. E que eu ia alterar agora. Né? Então, assim, esse foi um processo. Aí, e isso, quer dizer, demorou quase 20 anos, uns 20 anos. Aí tem um outro, por exemplo, um dos últimos que eu lancei, eu estava com uma tradução de um jornalista cubano que cobriu a guerra do Vietnã, e dava só 28 páginas. Eu falei, mas não pode, eu queria não deixar passar batido 50 anos da guerra, né? Do Vietnã e a derrota do Império, né? E então eu falei, o que eu vou fazer? Aí descubro lá o José Hamilton Ribeiro, que perdeu a perna, um jornalista que era da revista Realidade. Da revista Realidade, que perdeu a perna nessa. Aí tem a história dele, aí o livro já ampliou. Aí, de repente, eu descubro que o meu amigo francês, Gilbert Chaudin, dava aula no Laos durante a guerra. Aí, mais um ensaio dele. Né? Aí, de repente, descubro que o Ho Chi Minh foi garçom no Brasil. Essa aí foi... Essa foi da cartola, hein, meu? Ele foi expulso do Brasil. Foi da cartola. Porque ele pegou uma doença lá, foi expulso do Brasil. Aí ele se juntou aqui com os estivadores e tal, e começou no movimento político aí, de trabalhador e tal, e para sustentar ele trabalhou como garçom. Aí de repente descubro que tem uma pirogravura, que o Perli Cipriano tinha uma pirogravura que um colombiano, que foi colega de cárcere com ele, que fez a cara do Ho Chi Minh. Aí já tem essa história. Aí, de repente, o Perli também me conta umas histórias, está no outro livro dele, que ele conheceu uma vietnamita em Moscou, ou em Kiev, não sei. E daí mais uma coisa. Aí tem um outro livro que tem um poema que ele fez. Aí, de repente, eu descubro o Vitor Hara, o músico chileno, que fez um poema, e tem uma música, El Derecho de Vivir em Paz, que é dedicado ao Ho Chi Minh, que fala do Ho Chi Minh. E depois eu pego o Apocalipse Sinal, do Coppola. E aí, que coisa fantástica, assim, um ensaio. E daí, então, esse foi um processo de um livro. Não vou dizer que é assim que eu faço. Entendi. Eu fiz com esse. Entendi. Aí tem outros, assim, tem a peça mesmo, Uma Temporada no Inferno, do Rimbaud. Fiquei uns 5 anos estudando, eu não consegui fazer a peça. Aí um dia eu estou em Barcelona, na Espanha, e aí foi até um dia que apareceu o Maurício Silva, o Clóvis Mendes e o Adelso,
Joelso Fernandes. Joelso Fernandes. Os caras apareceram lá e tal, e me chamaram, então eu estava indo para um rock lá, não sei o que. Eu falei assim, não, cara, não sei porquê, eu estou a fim de ficar em casa, então eu vou ficar no apartamento aqui. Aí eles foram. E eu derrubei mais ou menos 1,5 litro de uísque, e de manhã cedo eu estava bêbado e com a peça pronta. Numa noite. E depois fui tentar fazer uma revisão e tal, ela estava pronta, não tinha mais o que mexer. E tem outros processos assim, que a poesia, por exemplo, né? Vou escrevo, guardo, releio, jogo fora, então, daí a pouco eu vejo que tem uma temática, alguma coisa próximas, eu ajunto e faço um volume. Os contos também. Eu tenho muita facilidade de escrever. Assim, eu acho que tem porque assim, eu tenho muita memória de coisas, né? Uhum. E aí eu jogo isso para ficção, e como eu tenho uma experiência, né, na literatura de outras coisas, então essa ficção fica mais, né? Porque a memória já é uma ficção, né? Porque você não lembra, porque você lembra de alguns... A memória é um lugar, eu ouvi dizer outro dia. A memória é um lugar. Eu gosto do Arrabal, que ele fala que a vida é memória e o homem o acaso. Mas aí, a ideia que eu falo dessa memória, porque que tem sempre essa construção. Você não lembra da coisa como ela é, porque você já viveu tanto tempo que a sua forma de ver... Como você imagina, né? Já é a imaginação, que é outra coisa que o Arrabal fala, que eu acho fantástica. Imaginação é a arte de organizar memórias. Muito bom. Wilson, quero agradecer muito sua presença. Esse era uma presença devido, entendeu? De trazer você aqui, aceitar há alguns anos aí. Você falou 81 da sua estreia, né? Nós estamos falando então de 43 anos aí da sua atividade, do seu labor pela nossa arte de uma maneira plural. Quero falar da alegria de ter tido você aqui no Presença. Eu que agradeço. A estreia foi em 75 no teatro, né? E na literatura 81. E aí agora já não sei onde está a fronteira. Presença hoje do teatrólogo, dramaturgo, ensaísta, escritor, tradutor, doutor em literatura, muito esporadicamente ator, Wilson Coelho. Até já. Presença. Oferecimento Aureum. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.